Fala galera, professor Igor Ken aqui com vocês para a gente fazer uma aula sobre o passo a passo de qualquer problema de dinâmica. Sabe aquele famoso problema de bloquinho que normalmente o aluno, a aluna tem dificuldade? Eu vou te mostrar um passo a passo que vai te ajudar a matar as questões de dinâmica, as questões de problemas de bloquinho, tá bom? Então já recomendo você pegar o seu caderninho, anotar esses passo a passo e guardar com muito carinho e utilizar isso nas questões. Você vai ver que você vai ter sucesso. São 5 passos bem simples. E aí eu vou aplicar nesse exemplo para você ver como é que você vai fazer nas suas questões. Bacana? Então me acompanha aqui. Primeiro passo, você vai isolar cada corpo e desenhar as forças. Então você vai pegar o corpinho, vai isolar aquele bloquinho e desenha todas as forças que estão atuando nele. Bacana? Aí a gente vai para o segundo passo. Segundo passo, você vai desenhar a aceleração de cada corpo. Olha, esse passo, normalmente, os alunos e alunas acabam esquecendo de fazer. Isso daqui é extremamente importante. Tem que sempre desenhar a direção e o sentido dessa aceleração. Bacana? Aí a gente vai para o terceiro passo. Terceiro passo, você vai decompor as forças em 2 direções. Quais direções são essas? Uma direção é a direção da aceleração, aquela que você desenhou no passo anterior. E a outra direção é a direção perpendicular à aceleração. E aí a gente vai para o quarto e quinto passo, que são os passos em que a gente vai escrever as equações para poder resolver o nosso problema. Olha só, o quarto passo, você vai pegar a direção da aceleração e vai escrever força resultante é massa vezes aceleração. Naquela direção perpendicular à aceleração, você vai escrever força resultante é igual a 0. E aí, esta primeira equação é a equação da segunda lei de Newton. Equação da segunda lei de Newton, também conhecido como o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é massa vezes aceleração. Já esta nossa segunda equaçãozinha nada mais é do que a condição de equilíbrio, pois na direção que é perpendicular à aceleração, nós temos um equilíbrio de forças e a gente diz que essa somatória de forças, a força resultante, tem que ser nula, beleza? Agora, para ficar mais concreto na nossa cabeça, eu vou te mostrar como é que você aplica esses 5 passos num problema de dinâmica, num problema de bloquinho. Me acompanha aqui. Olha o problema. Eu tenho um bloquinho que está sobre um solo horizontal, sendo arrastado por uma força de 100 newtons. E perceba que o nosso bloquinho tem uma massa de 20 kg, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a gente forma um ângulo alfa com a horizontal, e o seno de alfa é 0,6, o cosseno de alfa é 0,8. Vamos aplicar esses 5 passos? Então vamos lá. Primeiro passo, isola o corpo e desenha as forças. Então, vou fazer assim, ó. Vou vir aqui, vou isolar o nosso corpinho, vou desenhar o nosso corpinho aqui. Tá aqui o nosso corpinho. E agora, você tem que desenhar as forças. Isolou o corpinho, desenha as forças. Então, uma força que a gente tem é aquela força F. Tá aqui a nossa força F. Outra força que a gente vai ter, para baixo, a gente vai ter a força peso. Então, força peso apontando para baixo, aqui força, peso, e ainda esse solo horizontal empurra o nosso bloquinho para cima, fazendo então uma força que a gente chama de força normal, e a gente representa pela letra N, beleza? Aqui nesse exemplo, mais simples, para a gente começar, eu não estou considerando que tem atrito, beleza? E aí em outros vídeos eu trago para você como é que você faz problemas com atrito. Bacana? Então olha o que eu fiz. O primeiro passo foi isolar o corpo e desenhar as forças. Tá feito esse passo. Agora, vamos para o segundo passo. Você vai desenhar a aceleração do corpo. Perceba que essa força está arrastando o corpo na horizontal para a direita. Então quer dizer que a aceleração desse corpo, vou mudar de cor, olha só, esta aceleração vai ser horizontal e para a direita. Beleza? Agora, olha o que a gente vai ter que fazer. A gente vai para o nosso terceiro passo e vai decompor as forças em 2 direções. Uma direção é a direção da aceleração, a outra é perpendicular a essa direção. A direção da aceleração, pela nossa figurinha, é horizontal. A direção perpendicular é a direção vertical. Perceba que a normal e o peso já estão na vertical. Então, você não vai precisar decompor. Mas a força F você vai ter que decompor. E aí, quando você for decompor essa força F, você vai decompor assim, ó. Vai ter uma componente vertical. Eu vou chamar essa componente vertical de Fy. E vai ter uma componente horizontal. Eu vou chamar essa componente horizontal de Fx.
X. Beleza? Vou fazer isso daqui. E aí, para você não achar que tem força a mais no nosso sisteminha, eu sempre gosto de fazer isso. Ó. Eu venho aqui, faço 2 tracinhos na força F, que é a força que a gente decompôs, para a gente trabalhar agora somente com as suas componentes. E não pode esquecer que o ângulo alfa está bem aqui. Ó. Olha o nosso ângulo alfa. Está aqui este ângulo alfa. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu isolei o corpinho, desenhei as forças, desenhei a aceleração e decompus. Agora, para ficar um pouquinho mais fácil, antes da gente ir para o passo 4 e para o passo 5, eu vou fazer uma coisa. Eu vou desenhar novamente essa figura. Só que eu vou desenhar limpando um pouquinho ela, deixando um pouquinho mais fácil da gente enxergar. Eu vou desenhar essa figura da seguinte maneira. Olha só, eu vou desenhar novamente aqui o nosso bloquinho. Tá aqui o nosso bloquinho. E agora, eu vou desenhar as forças somente que estão na direção da aceleração e perpendicular a ela. Então, vou fazer assim, ó. A força Fx é horizontal para a direita, aqui é Fx. A força Fy, ela é vertical e para cima, essa é a Fy. A força normal é vertical e para cima. E para baixo, nós vamos ter aqui a nossa força peso. Para baixo, vamos ter a força peso. Essa força peso calculada como M vezes G. Então, já vou escrever desse jeitinho para ficar mais fácil da gente fazer nossas continhas. Beleza? Agora, eu quero que você preste atenção numa coisa. Aqui, a gente vai ter que usar aquelas regrinhas de decomposição de vetor. Como é que você usa a regrinha de decomposição de vetor? Você vai fazer assim, ó. A componente Fx está desenhada com ângulo. Já a componente Fy está desenhada sem ângulo. A regrinha é, a componente com ângulo, você vai escrever cosseno. A componente sem ângulo, você vai escrever seno. Para ficar mais claro, eu vou escrever isso na lousa. A componente Fx está com ângulo, então você vai escrever F cosseno de alfa. Já a componente Fy está sem ângulo, você vai escrever F seno de alfa. Pronto! E aí, depois que você fez essa figurinha desse jeito, você está preparado para ir para o passo 4 e para o passo 5. Eu vou para o passo 4. Vou pegar a direção da aceleração, que é a direção horizontal. O que você vai fazer? Você vai escrever assim, ó. Você vai escrever que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem vai ser a força resultante nesta direção? Nesta direção só tem a força Fx, então ela vai ser a nossa força resultante. Então você vai escrever assim, ó, Fx é igual a m vezes a. Só que como a gente acabou de ver, o Fx é F cosseno alfa. Então vai ficar assim, ó, F vezes o cosseno de alfa é igual a m vezes a. E agora, a gente vai substituir os dados. Substituindo os dados, olha como é que vai ficar. Força F é 100, então você vai escrever 100 vezes o cosseno de alfa é 0,8. Isso daqui é igual a massa, que é 20, a aceleração que vale A. É o que a gente está procurando. E aí, fazendo essa continha, você vai encontrar a aceleração A igual a 100 vezes 0,8 é 80, dividido por 20 dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então, normalmente, nesse tipo de exercício de bloquinho, né, o problema de bloquinho, problemas de dinâmica, uma das perguntas é a aceleração. Só que daí, uma outra coisa que a gente pode fazer é aplicar o passo 5. E o passo 5 vai fazer com que a gente calcule essa força aqui, ó, a força normal. Vou mostrar para você. O passo 5, você vai escrever o seguinte: a força resultante nessa direção vertical tem que ser nula. Quais são as forças que atuam na direção vertical? É a normal, Fy e a força peso. Você vai dizer assim, ó, se essa resultante na vertical tem que ser 0, então quer dizer que tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Em outras palavras, você vai escrever assim, ó, tudo que está para cima, normal mais Fy. Tudo que está para baixo, força peso. Agora, substitui, você vai ter normal mais Fy é F vezes seno de alfa é igual a força peso, que é m vezes g. E agora, vamos substituir os dados. Substituindo os dados, nós vamos ter normal mais força F 100, o seno é 0,6, isso daqui vai ser a massa, que é 20 vezes a gravidade, que vale 10. Olha como é que vai ficar a continha. 20 vezes 10, 200. 100 vezes 0,6, 60. 200 menos 60 vai dar 140
Portanto, essa normal é igual a 140 newtons. Pronto, aplicamos então nossos 5 passos. E aí, se você aplicar esses 5 passos, você vai ver que você consegue resolver qualquer problema de dinâmica. Bacana? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau!